mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Muito boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz. Hoje, segunda-feira, 13 de abril do ano de 2020, estamos mais uma vez na atividade de palestra pública, a nossa tão esperada palestra de todas as segundas-feiras. E antes de a gente começar, propriamente dito, a desenvolver o tema que está previsto para hoje, nós gostaríamos de nesse momento externar a todos o nosso mais profundo desejo de solidariedade, aqueles que passam por problemas de saúde por conta desta pandemia que assola não somente o nosso país, mas todo o nosso planeta. Que nós aproveitemos esse momento para refletirmos, para avaliarmos a nossa existência e aquilo do que estamos fazendo com ela. Então, hoje o tema que nós vamos desenvolver é no capítulo 4 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que não sabem, nós estamos fazendo ainda no Missionários da Luz como se fosse nas segundas-feiras, nas palestras públicas, um estudo sequenciado, do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos ainda vendo o capítulo 4, que tem por tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos falar hoje já da parte praticamente final deste capítulo, que é a instrução dos Espíritos. Normalmente os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ao final,
os espíritos que auxiliavam Allan Kardec na decodificação davam algumas instruções no final de alguns capítulos. E este não é diferente, o capítulo 4 não é diferente. E esse capítulo ele é muito interessante, como todos os outros, mas ele nos traz o entendimento da reencarnação. E nós, que nos consideramos espíritas, se não tivermos esse entendimento, se não tivermos a consciência e a confiança de que existe a reencarnação, de que nós temos inúmeras vidas, que nós precisamos passar por isso, nada do que está no Evangelho será compreendido por nós. Nada. Então, uma das premissas básicas do Espiritismo é o entendimento, a convicção e a certeza de que nós temos inúmeras vidas. E nós já tivemos muitas e teremos muitas outras. E essa parte do Evangelho ela vem justamente esclarecer esse ponto. Quantas encarnações nós passaremos? Será que existe um número definido de encarnações? Será que o número de encarnações que eu vou ter, ou que eu terei, será o mesmo número de encarnações que um irmão meu vai ter também? Existe uma limitação para isso? Existe um padrão? É isso que nós vamos tentar esclarecer aqui. É essa passagem do Evangelho que nós vamos tentar trazer hoje aqui para os senhores, tá bom? Vamos lá. O capítulo 4, ele traz na sua primeira parte uma explicação sobre o que é ressurreição e sobre o que é reencarnação, fazendo muito bem a diferenciação entre essas duas palavras, mostrando o entendimento que havia antes, né, um entendimento quase que inato da natureza humana de que existia algo diferente do que somente o fim, mas existia um entendimento da ressurreição. E a reencarnação, diferentemente da ressurreição, já é um entendimento trazido já à luz da doutrina espírita, esclarecendo que são as sucessivas vidas por que passa o espírito encarnado. Depois dessa parte, ainda neste capítulo, se fala sobre a reencarnação fortalecendo os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então nessa parte, na semana passada foi visto, procurou-se esclarecer e dar o entendimento de que, de maneira muito equivocada, às vezes se acha que a reencarnação ela enfraquece os laços de família. Porque você poderia muito bem dizer, poxa, mas se vou ter centenas, dezenas, até milhares de encarnação ou de encarnações, eu vou ter a convivência com diversos irmãos nessas inúmeras existências. Então, como é que eu vou ter o apego como eu tenho hoje com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão? Como isso vai se dar? Como esses laços irão permanecer fortalecidos, haja vista que eu vou ter uma infinidade de existências, e isso poderia, no entendimento mais leigo, enfraquecer. Ao contrário, né? Nesta parte do capítulo 4, Allan Kardec nos mostra que, ao contrário do que se pensa, com a reencarnação, há um fortalecimento desses laços, porque nós acabamos deixando de ter o entendimento de que a vida em família é apenas essa que nós temos aqui. Jamais. Nós temos uma infinidade de existências com espíritos afins, com espíritos simpáticos a nós, nessa e em outras vidas passadas e nas próximas também. Aqui e acolá, espíritos que não fazem parte desse grupo poderão participar também da nossa existência. Mas enfim, os laços que nos unem são laços espirituais. Esses laços, eles jamais se rompem. Nós temos prazer ao ver um irmão nosso evoluir, assim como vice-versa. Então, dá-se até um exemplo do pai que ama um filho e que ama do mesmo jeito os 10 ou 20 filhos que caso ele tenha. Então esse amor não é diferente. Então a gente tem que entender que o amor ele é infinito. E quanto mais irmãos e mais eu conviver nesta vida ou em outras vidas com espíritos próximos a mim,
esse amor vai ser igual para todo mundo, então não vai haver esse enfraquecimento dos laços de família. Ao contrário. Ao final do capítulo, como já falei no começo, nós vamos ter as instruções dos Espíritos, né? E ela é dividida em duas partes nesse ponto. E o que nós vamos falar especificamente agora é sobre os limites da encarnação. A gente às vezes acha que as perguntas sobre o Espiritismo ou sobre a doutrina, elas são apenas contidas no livro dos Espíritos. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo nós também temos algumas perguntas. E neste capítulo 4, em especial, nós temos duas perguntas nas instruções dos Espíritos. E é uma delas que nós vamos tentar esclarecer agora, que é a pergunta número 24, que diz o seguinte: quais são os limites da encarnação? Uma pergunta que muitas das vezes pode até nos pegar de surpresa, né? E me pegou de surpresa. Quando eu estava estudando para fazer essa palestra aqui, fiquei pensando, quantas vezes eu irei encarnar? Quantas vezes serão necessárias para que eu alcance o status de espírito puro? E isso eu não sei responder. E ninguém saberá responder. A única certeza que nós temos é que não há limites para a encarnação. O espírito encarnará ou reencarnará quantas vezes forem necessárias para o seu aperfeiçoamento, para a sua melhoria, para a sua evolução. Então não há um limite de encarnação. E vamos ver o que foi que São Luís, dando instrução a Allan Kardec, disse sobre isso. Eu vou ler um pouquinho aqui, um pedacinho do que está no Evangelho, e a gente vai comentando em cima. Mas antes de a gente começar, é importante lembrar dos ensinamentos básicos da doutrina espírita, né? Que o homem é constituído de alma, ou seja, o espírito encarnado, o perispírito, que é o que envolve, o corpo que envolve tanto o espírito encarnado como desencarnado, e o corpo físico. Tá? E no capítulo 4 do Evangelho, como eu estava dizendo há pouco, o Espírito São Luís nos dá uma resposta para essa pergunta. Quais são os limites da reencarnação? Ou seja, quantas reencarnações o espírito precisará ter para chegar à sua evolução, ao seu destino final? A resposta é a seguinte: quais os limites da encarnação? Essa é a pergunta que está no início das instruções dos Espíritos no capítulo 4. E a resposta é a seguinte: a encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Então, quando ele fala que não há limites nitidamente traçados, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, então tratando-se da matéria, tratando-se do corpo, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica, é o seguinte, que quanto mais purificado é o espírito, mais esse corpo, essa matéria, a sua materialidade diminui. Ou seja, a cada momento que o espírito vai evoluindo, o corpo que ele se utiliza nas suas diferentes encarnações passa a ser menos material, menos matéria. É interessante de ter essa compreensão. E daí assim, em alguns mundos mais avançados, que é a Terra, ele, ou seja, o corpo, é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, sujeito a menos vicissitudes. Então, conforme o espírito vai evoluindo, conforme vai progredindo na sua escala natural, ele utiliza-se, dependendo dos mundos que ele vai passando, de uma matéria cada vez mais tênue, uma matéria cada vez menos pesada, menos grosseira. O corpo, em outros mundos mais evoluídos do que o nosso, a matéria de que este corpo é constituída é uma matéria menos grosseira do que a que nós hoje temos no planeta Terra. Então, quais os limites da encarnação? Ele vai dizer o seguinte: que o limite da encarnação
né? Apesar de não existir, uns espíritos vão ter que encarnar mais vezes do que o outro, porque é muito dependendo do que você conseguir alcançar, né? Do seu merecimento. Então, alguns espíritos vão ter que encarnar mais do que outros. E isso é claro, né? Ninguém evolui, os espíritos não evoluem de maneira igual. Então, os espíritos evoluem em tempos diferentes. A evolução de cada espírito tem o seu tempo. Então, alguns precisarão reencarnar mais, porque ainda permaneceram cometendo os mesmos erros, né? Ou deixaram se levar pelos prazeres, deixaram de observar ou de cumprirem aquelas metas que muitas das vezes até se comprometeram em cumprir. E outros não, e outros podem conseguir avançar de maneira mais rápida, e isso é normal, né? Então, como não há um limite, uns vão reencarnar mais, outros menos. Agora, a quantidade, isso ninguém tem como dar certeza. O que é certo é o seguinte: vai chegar um ponto em que essa matéria vai ficar tão tênue, o corpo necessário para que o espírito reencarne, essa matéria vai ficar tão como se fosse imaterial, não seria o termo esse, mas seria assim, é uma matéria tão leve, tão sutil, que em outros mundos mais avançados do que o nosso, não vai ser necessário a encarnação. Nós vamos entender isso lá na frente. E continua ainda São Luís dizendo o seguinte: em grau mais elevado, essa matéria é quase fluídica. Opa, se eu estou falando em quase fluídica, eu estou falando de algo muito parecido com o quê? Com o perispírito. Então vamos adiantando. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Veja só, vai chegar um momento na evolução onde a matéria, nesse mundo, ela é tão fluídica, é uma matéria tão leve, que ela acaba se confundindo com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então nós já sabemos que a matéria e o perispírito, na realidade, ele toma do mundo onde o espírito é encarnado o envoltório, ou seja, a energia material para se conformar. Continua ainda São Luís dizendo: o próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Cada vez mais ele vai eterizando-se, ou seja, ficando cada vez mais tênue, mais leve, menos denso, até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Então os espíritos puros já têm o seu perispírito totalmente depurado. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não são ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Bem, vai chegar um ponto, no caso dos espíritos puros, que essa ligação com a matéria, e a matéria chega a ser tão tênue que se confunde com o perispírito, que os espíritos puros podem sair das estações onde eles estão e visitarem outros mundos em missões, sem que com isso eles precisassem desencarnar, podemos dizer assim. Diferentemente de nós que estamos nesse mundo de provas e expiações, um mundo ainda em fase de evolução, e nós não conseguimos nos desvencilhar da matéria, porque ela é muito pesada, é muito densa. O corpo que nós utilizamos, que nosso espírito utiliza para viver neste mundo, é um corpo que nos aprisiona. Quanto mais se evolui, quanto mais os mundos se evoluem, e os espíritos também, esta matéria fica cada vez mais tênue, menos densa, facilitando assim, essa interligação entre o corpo e a matéria. Vamos adiante. Vai mais ainda São Luís dizendo o seguinte: considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Então,
a encarnação do ponto de vista de matéria, material, tal como acontece aqui na Terra, ela é limitada aos mundos inferiores. Entendeu? Porque a matéria dos mundos inferiores ainda é muito densa. Quanto mais evoluído é o mundo, a matéria é menos densa. Então essa encarnação, ela praticamente não ocorre, porque não há necessidade do espírito encarnar, já que a matéria é tão tênue que ela acaba se confundindo com o perispírito. Esse entendimento faz com que a gente perceba o seguinte, que a encarnação ou a reencarnação, ela só acontece nos mundos inferiores. Quanto mais evoluído é o mundo, deixa-se de ter a necessidade da encarnação. Não há necessidade, porque a matéria é tão sutil que acaba confundindo-se com o perispírito. E você não tem esse envoltório grosseiro que é a matéria, prendendo o espírito. É por isso que há a facilidade do espírito, dos espíritos puros, de se locomover entre mundos, porque eles não estão presos à matéria daquele mundo ou daquela estação onde eles estão estacionados. Tá? Então assim, continua São Luís, depende do espírito libertar-se da matéria com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. Aí volto a dizer, essa velocidade ou esse tempo que vai ocorrer, né, para que você se livre da necessidade de reencarnar, vai depender da evolução de cada um. Cada um evolui de uma maneira, cada um evolui em um tempo diferente. Então, esse tempo maior ou menor vai depender de cada um. E quando chegar o momento em que não haverá necessidade de eu reencarnar, que vai chegar, né, esse tempo é diferente, né, de mim para qualquer outra pessoa. Então, depende somente do espírito, depende de cada um, né, libertar-se dessa necessidade de reencarnação com maior ou menor rapidez. Né? Já que a reencarnação ela é necessária para a evolução do espírito. Né? Ela é necessária. Nenhum espírito vai passar, né, pelo seu processo evolutivo sem passar por todas essas etapas. Né? Sem ter passado pela etapa da reencarnação, pelas diversas etapas de reencarnação. Nenhum espírito deixou de passar. Os mesmos puros hoje deixaram de passar por essa etapa, porque senão não haveria justiça. E continua São Luís dizendo o seguinte: é de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, no momento em que o espírito não está encarnado, se diz que o espírito é um espírito errante, a situação do espírito em relação com a natureza do mundo a que está ligado, por seu grau de evolução. Assim, a erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, na condição de erraticidade, acontece a mesma coisa, né? O espírito está na erraticidade, mas ligado a um mundo mais evoluído, ele vai ser mais livre, mais esclarecido e mais feliz, é claro. Nós ainda sofremos, porque estamos ainda num mundo de provas e expiações, né? Num mundo que precisa evoluir ainda. E aí pode surgir algumas perguntas, e aí São Luís termina aqui. E essa passagem do Evangelho, ela termina nesse ponto, falando que, mais uma vez, reafirmando a necessidade de que cada um, a importância de dizer que cada um evolui no seu tempo. Então, há limite da encarnação? Não existe limite. Uns podem necessitar de muitas encarnações, outros nem tantas. Mas todos precisarão de muitas encarnações. Precisamos de muitas encarnações para conseguirmos alcançar nosso fim, nosso objetivo, que é a perfeição relativa. Cada um no seu tempo. Mas vai chegar um momento em que nós vamos evoluir sem precisar reencarnar, né? Da maneira como nós estamos acostumados aqui, né? Com essa matéria grosseira e pesada. Quanto mais evoluídos são os mundos e quanto mais evoluído é o espírito neste mundo, né? A matéria é menos densa, que chega muitas das vezes a confundir-se com o perispírito. Vejam só de que maneira é praticamente energia, né? E faz com que dê mais liberdade, o espírito tem mais liberdade para se locomover até entre mundos. Veja que interessante.
Voltando a dizer, né, quanto mais perto da sua origem está o espírito, mais simples e ignorante ele é. E mais materializado é seu envoltório. Isso é lógico, né? Não tem nem o que discutir quanto a isso. E quanto mais atrasado é o mundo, mais imperfeitos são os espíritos. E possuem mais dificuldade. A matéria é mais densa, né? Os espíritos são muito mais voltados às paixões. Então, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz é importante para que a gente consiga contextualizar o que é discutido e o que é trazido nas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E voltando a dizer, né, a partir do momento que o espírito vai evoluindo, né, o seu perispírito também vai mudando, vai perdendo essa materialidade até atingir o grau de um espírito puro. Ainda, interessante isso aqui, ó. Entretanto, quanto o espírito mais evoluído vai para um mundo inferior em missão, é necessário alterar seu perispírito com fluidos deste mundo. A gente sabe que o perispírito é formado pelos fluidos do mundo onde o espírito vai encarnar, né? Já que o perispírito é sempre constituído de fluidos dos mundos onde o espírito está encarnado. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes não lhes ficam presos, ou seja, os espíritos adiantados não ficam presos naquele mundo, né? Esse estado de desprendimento, por que não ficam presos? Porque a matéria é muito leve, porque muitas das vezes a matéria se confunde com o perispírito. Então dá essa liberdade, né? Espíritos de grande adiantamento. Então faz com que eles possam ir a toda parte onde os chamem as missões que lhe estejam sendo confiadas. Então muitos espíritos elevados, espíritos superiores, são guindados a virem a mundos ainda um pouco mais atrasados, em missão, né? E eles fazem isso com uma facilidade muito grande, porque eles não estão presos, amarrados à matéria da estação, ou podemos dizer assim, do mundo onde eles estão estacionados naquele momento. Importante. Em mundo de provas e expiações, seus habitantes estão sujeitos à chamada lei de encarnação, onde é permitido se desenvolver e fazer a reforma íntima, ou seja, corrigir seus erros. O espírito só se liberta das encarnações nos chamados mundos inferiores quando consegue atingir uma evolução, quando não tem mais nada a aprender com as experiências que são proporcionadas pelos mundos inferiores. Então, São Luís, ele falou muito bem claro, diz assim, ó, ele diz aqui no Evangelho, diz assim, que a evolução, diz assim, que a encarnação, ela ocorre apenas em mundos inferiores. Vai chegar um momento onde nós alcançaremos mundos superiores que nós não precisaremos mais, né, reencarnar ou encarnar. Não precisaremos mais. E eu falei isso há pouco, né? Porque a matéria destes mundos, ela é tão sutil que não há necessidade de haver essa encarnação. O espírito tem muito mais liberdade. Nós teremos muito mais liberdade de transitar até entre mundos. Isso é muito interessante. Bem, amigos, para finalizar essa passagem aqui do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nós falamos agora sobre as instruções dos Espíritos, mais especificamente o limite da encarnação. A resposta então é essa. A pergunta que é feita diz o seguinte: quais são os limites da encarnação? Eu posso dizer que existe um limite enquanto eu estiver em um mundo inferior. Enquanto eu estiver em um mundo inferior, eu vou encarnar. A partir do momento que eu passar deste mundo inferior para um mundo superior, eu deixo de ter a necessidade de encarnar.
Agora, quantas encarnações você precisa para que isso aconteça? Não tem como prever. Uns menos, outros mais. Mas todos teremos inúmeras, se pudermos dizer assim, encarnações neste mundo aqui que nós vivemos hoje, que é o planeta Terra. Bem, irmãos, era isso. Eu acho que a gente, de maneira bastante sutil, conseguiu trazer o tema. Eu espero que todos tenham compreendido. E quem tiver algum tipo de dúvida pode pegar o Evangelho, dar uma lida, buscar esclarecimento. Nós temos muito material na internet. E a internet hoje está sendo essa ferramenta fundamental para que nós façamos, por conta da situação que estamos vivendo, a divulgação da nossa doutrina. Nossa casa está tendo atividades ainda online. Às segundas-feiras as palestras continuam e continuarão. Fique em casa. Nós temos também que fazer nosso papel como cidadãos. E você se isolar neste momento é você se proteger, é você proteger ao próximo. É uma prova de amor ao próximo. Então, espero que todos tenhamos uma excelente semana. Fiquemos sempre que possível em prece, buscando a luz que Deus sempre nos dá, conversando intimamente com Jesus, expondo a Ele as nossas angústias, os nossos desejos, mas acima de tudo tendo a certeza de que Deus está presente, que tudo que estamos passando, por tudo que estamos passando, há um motivo. Nada é por acaso. Muito obrigado. Permaneçam com a gente nessas palestras ainda virtuais, durante o tempo que for necessário. Fiquem com Deus e tenhamos todos uma boa semana. Boa noite.